temos nada, mas o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Visita, Senhor, cada coração nessa noite, Pai. Todo temor, todo medo, Pai, sei, Senhor. Nós possamos levantar a mão e pedir a Ti socorro, Pai. Porque o Senhor, na Sua mão, tem presente e virá o controle, Pai. Colocar tudo, Senhor, no lugar, que é o que diz a Sua palavra. Quando o Espírito de Deus sopra, tudo volta no lugar, ó Deus. Nós clamamos a Ti nessa noite, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Visita-nos nessa noite, visita cada coração, cada família, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, enche-nos com Seu poder, ó Pai. Precisamos do poder do Senhor para resistir, ó Deus. E poder viver dias de vitória, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, meu guia amigo e protetor, Ele o meu bom pastor, e quando eu senti temor, nele fraco sou, mas Deus me dá Seu poder, Seu amor. Jesus, meu guia amigo e protetor, Ele o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, nele fraco sou, mas Deus me dá Seu poder, Seu amor, e confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá Seu poder, Seu amor. Vamos aplaudir ao doce nome de Jesus, nosso amigo Miguel. Vamos ser mandados sentar. Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs. Nesta semana que passou, nós tivemos muitas notícias boas de amados irmãos e irmãs que se recuperaram da Covid-19, que passam bem, que estão saindo da quarentena. E nosso coração se alegrou muito diante de Deus pela vitória alcançada. Nesse dia, porém, nós tivemos uma notícia triste. Nossa querida irmã Mira veio a falecer, e deixando muitas saudades para nós, membros da Igreja Batista Esmirna, para a família, os familiares, amigos, pois de fato a irmã Mira era uma bênção,
uma mulher guerreira, serva do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo, e uma pessoa maravilhosa que sempre estava disposta, né, a abençoar o próximo com seus talentos, né, na culinária, sempre fazendo comidas para os moradores de rua e abençoando também os irmãos dentro da casa do Senhor, naquilo que Deus sempre colocar em seu coração. Então eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus por esses anos de convívio com nossa amada irmã e também expressar meus sentimentos à família, meus sentimentos a todos os demais amados irmãos em Cristo Jesus e ao mesmo tempo também lembrar na palavra de Deus que está escrita em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, onde o apóstolo Paulo, ele consola os amados irmãos, né? E diz para a gente consolar uns aos outros com estas palavras, que diz: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e todos aqueles que nele crêem, ainda que morra, viverá. Então, a saudade, a dor fica para nós, mas a certeza que a nossa irmã Mira, que estava firme no Senhor, está com o Senhor, e lá não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, amados irmãos, vamos se apegar a esta palavra, vamos consolar uns aos outros com esta palavra, e certamente o Senhor nos consolará e abençoará as nossas vidas. Fica a minha expressão de sinceros sentimentos à família e que o Senhor venha nos consolar neste momento de dor. Amém? Eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus que o Senhor colocou em meu coração também, acerca da salvação, acerca da cura. E a palavra está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, do versículo 5 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Ordeno ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda a certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amados irmãos, esse texto fala acerca da cura do servo de centurião romano. E a palavra de Deus, no capítulo 1 da carta aos Hebreus, a Bíblia nos ensina que Deus, desde a antiguidade, em várias ocasiões e de diversas formas, tem falado com a humanidade por intermédio de profetas. Porém, nesses últimos tempos, a partir do Novo Testamento,
Deus, o Todo-Poderoso, nos falou por meio do seu Filho amado Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, aquele que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, aquele que é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. E quando lemos os evangelhos, nós constatamos essa verdade absoluta na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é revelado por meio dos seus ensinamentos, da sua sabedoria, do seu poder, dos seus milagres e dentre outros atributos que vêm do próprio Deus. E então, sobre a cura do servo de centurião, por exemplo, que é descrito aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no capítulo 8, versículo 5 ao 13, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao 10, nós contemplamos aqui o poder de Jesus Cristo para curar enfermos e para salvar o pecador da ira vindoura de Deus, salvar o pecador de ir para o inferno, que é o lugar de trevas, de tormento eterno, um lugar de choro e ranger de dentes. E sobre esses dois pilares é que gostaria de enfatizar a mensagem que o Senhor colocou em meu coração, que é acerca da salvação e acerca de nós insistirmos em orar uns pelos outros pela cura da parte de Deus. No versículo 5, a Bíblia revela o local do grande milagre. Diz assim a palavra de Deus: entrando Jesus em Cafarnaum. Queridos, Cafarnaum foi o palco de grandes milagres da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus curou a sogra de Pedro em Cafarnaum. Jesus curou um paralítico em Cafarnaum, aquele pelos quais os amigos abriram ali o telhado de uma casa e desceram aquele paralítico até o encontro de Jesus Cristo, nosso Senhor. E ali Jesus o curou. Jesus também fez muitos outros grandes milagres em Cafarnaum, e mesmo assim, muitas pessoas não creram no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a salvação, não creram que ele era o enviado de Deus, o Messias, o Emanuel, pelo qual o único mediador entre Deus e o homem, para o qual nós possamos ser salvos. E é por isso que Jesus, no Mateus capítulo 11, versículo 23 e 24, ele faz uma observação severa aos moradores de Cafarnaum. Ele fala: se as maravilhas que fossem realizadas em ti, Cafarnaum, tivessem sido feitas em Sodoma, teria ela permanecido até o dia de hoje. Eu, contudo, vos afirmo que haverá mais tolerância para com o povo de Sodoma no dia do julgamento do que para contigo. Amados, nós sabemos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele continua operando os seus milagres, os seus feitos maravilhosos. Mas o que é mais importante para Deus, porque reflete em toda a nossa eternidade, é a nossa salvação em Cristo Jesus. E Jesus, ele operou diversos milagres ali em Cafarnaum para que aquele povo pudesse olhar para ele e crer que ele era o Messias, ele era o prometido de Deus, o enviado de Deus para trazer salvação a nós pecadores. Porém, muitos ali, vendo aqueles milagres maravilhosos, não se arrependeram de seus pecados, não creram em Jesus como Senhor e Salvador, e por isso permaneceram em vossos pecados. E serão, no dia do juízo, lançados para o tormento eterno, para o local de trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas outros, aqueles que olharam, que creram, assim como eu, como você, como centurião, a esses está reservado o gozo eterno, está reservado a salvação eterna em Cristo Jesus, onde nós viveremos com o Senhor para todo sempre,
porque Ele morreu naquela cruz para perdão dos nossos pecados, para que nós, em Cristo Jesus, tivéssemos uma nova vida aqui na terra e pudéssemos entrar no céu por meio dele, pela graça, pela salvação em Cristo Jesus, que é por meio da fé em Cristo, por meio da graça do nosso Deus Todo-Poderoso. E, queridos, nós também podemos ver que a palavra de Deus, aqui, além de revelar que a Bíblia ali, o local, né, do grande milagre foi em Cafarnaum, também a Bíblia, ela diz aqui nesses textos, nós podemos dizer que grande foi a atitude deste homem chamado centurião, né? A Bíblia não revela o seu nome, mas revela a sua profissão, centurião, que era um oficial romano, né? Um comandante militar encarregado ali de comandar 100 soldados ou mais. Era um homem dotado de grande autoridade, poder, acostumado a dar ordem a seus soldados, faça isso, não faça aquilo, né? E vemos este homem, mesmo tendo muitas atribuições, muitas responsabilidades, ele não fechou os olhos aos necessitados, não fechou os olhos ao próximo, à dor do próximo, e procurou ajudá-lo. E seu servo ali que se encontrava à beira da morte, sofrendo, né? Paralítico, sofrendo terrível tormenta, como também revela o Evangelho de Lucas, fez com que este homem, que muitas vezes sendo ali, tendo muitas responsabilidades no seu dia a dia, ele não fechou os olhos para o seu servo e foi em busca daquele que é poderoso para mudar o quadro, para mudar a história. E diz em Mateus que ele foi até Jesus, e em Lucas diz que ele enviou líderes religiosos para ir até o encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas independente dele ter ido para encontrar com Cristo, ter mandado as pessoas para encontrá-lo, o fato é que ele demonstrou misericórdia, compaixão do seu servo. E é assim que eu e você também devemos agir. Nessa semana, umas 2 semanas atrás, quando começou a ter alguns casos de Covid na nossa igreja, dentro dos amados irmãos, dentro do nosso convívio, né, entre os amados irmãos, eu glorifiquei a Deus porque foi feito, né, alguns amados irmãos teve a ideia de fazer um relógio de oração para que nossos irmãos fossem ali assistidos pelas nossas orações durante todo o dia. E foi maravilhoso ver, né, a rapidez com que esse relógio foi preenchido ali, as horas, né, demonstrando que o amor, né, que cada irmão tem um pelo outro e atendendo ao ensinamento do Senhor para que nós venhamos a orar uns pelos outros. E assim como esse centurião, né, que ele se importou, não fechou os olhos para o seu servo, assim tem sido também a vida dos amados irmãos que têm agido com misericórdia, que têm agido com zelo na obra do Senhor, orando uns pelos outros, sabendo, né, enxergando a dor do amado irmão e colocando-se na brecha em oração, buscando a presença do Senhor para que todos alcancem ali da parte de Deus a restauração, a cura, a bênção do nosso Todo-Poderoso. E da mesma forma, com relação aos alimentos, né, nós vemos sempre a nossa irmã Joana, né, ou outros irmãos também levantando a bandeira ali da doação para a questão dos alimentos. E nós vemos que todos se manifestam em favor, em prol, né, dessa arrecadação que tem ajudado, abençoado muitas vidas para a glória de Deus.
Então, é algo que estamos fazendo, que devemos continuar fazendo, com todo o zelo, com todo amor, com todo o carinho. Da mesma forma que fez este centurião romano, eu e você devemos olhar para a dor do próximo e buscar em Deus os milagres, buscar em Deus o favor para que esta pessoa seja abençoada pelo Todo-Poderoso. Amém, amados irmãos? Outra coisa que eu gostaria de comentar é que a Bíblia aqui, ela relata o desfecho dessa grande história. Fala que Jesus admirou-se da fé do centurião, quando esse disse: eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, basta uma palavra e o meu servo será curado. E nós vemos no versículo 10 que Jesus disse: ouvindo isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda a certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amados, aqui Jesus fala da salvação daqueles que creem. Salvação daqueles que creem independentemente da sua condição, vamos dizer assim. Se fosse judeu, havia uma tradição judaica dos rabinos, do judaísmo, de que uma vez que era filho de Abraão, o reino de Deus já era garantido para aquela pessoa. Se trazer para os nossos dias, é como se alguém pensasse assim: bom, eu sou filho de crente, então o reino de Deus já pertence a mim. Mas não é assim. A Bíblia diz que todos são pecadores e todos necessitam se arrepender dos seus pecados e crer naquele que é poderoso para perdoar, para salvar, para nos livrar da ira vindoura de Deus. E este é Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Este centurião não era judeu, era um cidadão romano. Ele creu em Cristo, mesmo não sendo judeu, e a ele foi dado a palavra da salvação. E ele disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, de países distantes, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ou seja, o Evangelho é para o mundo todo. O Evangelho de Cristo, da salvação, é para todos. E todo aquele que se arrepender e crer será salvo, como diz as Escrituras. Entretanto, disse ele, os herdeiros do reino, ou seja, os judeus, aqueles que não creram em Cristo, mesmo tendo esse privilégio, desta condição, eles serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, para entrar no céu, precisa se arrepender e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esta é a condição. Então, amados irmãos, depois disso, nós vemos que Jesus liberou ali a ordem da cura. No versículo 13, ele disse ao centurião: vai-te e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amados irmãos, nós cremos em Cristo para a salvação, nós cremos em Cristo para a operação de todo e qualquer milagre, porque nada é impossível para Deus. E nós continuaremos clamando, pedindo a cura, a restauração de todos aqueles que necessitarem, porque este é o nosso papel como crente, como os filhos de Deus, como aquele que já experimentou da graça de Deus, como aquele que tem a certeza de que o Senhor vive, que Ele reina e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos.
Mas também o Senhor pode dizer não. Mas diante da negativa do Senhor, nós devemos nos consolar uns aos outros, sabendo que aquele que está em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá. Eu quero continuar pedindo aos amados irmãos que fiquemos firmes no Senhor, unidos em oração uns pelos outros, para que essa leve e momentânea tribulação passe e que nós estejamos mais avivados quando isso tudo passar, mais cheios de Deus, para a honra e glória dele, e que possamos juntos vivermos para a glória de Deus, orando, ajudando uns aos outros em oração, naquilo que for necessário para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar, depois dar a bênção apostólica. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti que o Senhor abençoe a cada um que ouviu, Senhor, esta mensagem. Que abençoe também a todos os amados da Igreja Batista Esmirna, Senhor. Que console, Senhor, os nossos corações diante da morte, Senhor, da nossa querida irmã Mira, Senhor. Pai, Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que nós estávamos orando pela cura, pela restauração, mas a última palavra vem de Ti, Senhor. Nós somos gratos a Ti pelos milagres feitos, Senhor, em favor daqueles que estão conosco, se recuperando para a glória de Deus. E sabemos também que a Mira, uma vez que ela creu e cria em Ti, Senhor, ela está, Senhor, descansando no Senhor. E como diz a Tua palavra, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Sabemos que ela está viva em Ti, Senhor, e que ela estará para todo sempre junto contigo, e lá não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, e sim a plena alegria junto contigo, Senhor, e com os amados irmãos em Cristo Jesus. Pai querido, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém.